Você curte o personagem Conan o Bárbaro, mas gosta ainda mais de desenhar em estilo cartoon? Então você vai amar este vídeo, pois neste vídeo aprenderemos como desenhar um corpo humano em estilo cartoon, ao tempo que aprenderemos também sobre o desenho do bárbaro mais famoso dos quadrinhos. Sim, tanto no desenho cartoon como no desenho mais acadêmico, nós vamos dar início ao nosso trabalho pelo desenho gestual. Nós vamos com uma silhueta muito simples, com alguns traços leves, longos e contínuos. Nós vamos tentar estabelecer a pose do personagem. Segue-se a isso o uso da borracha, que utilizamos para suavizar as linhas do esboço. E nesta etapa de definição, na qual ainda nos encontramos na silhueta, nós vamos começar a acrescentar alguns pequenos detalhes relativos à fisionomia do personagem, ao corte de cabelo, novas informações mais claras sobre os adereços. No caso do Conan, nós temos aqui esses colares com medalhões amplos, unidos por correntinhas. Hora da borracha. Nesta altura do desenho já convém utilizar sólidos geométricos, formas geométricas simples, para definir os volumes do personagem, verificando relações de profundidade, verificando também relações de simetria. Para aqueles que estão em dúvida, sim, nós vamos sobrepor a essas primeiras informações visuais, das quais já lançamos mão, os sólidos que integram o manequim. Para quem não sabe fazer o manequim, comece pelo círculo, que abrange a caixa craniana. Abaixo dele você vai desenhar um trapézio. Você tem também o pescoço, você pode representar com um cilindro. Utilize um retângulo para o peitoral, um trapézio para a base da caixa torácica, uma cuequinha simples, um calção de banho para representar o quadril e cilindros para representar tanto a porção medial quanto a porção inferior dos membros, ou seja, braços e pernas. Os pontos de articulação, como ombros, joelhos e cotovelos, você deve utilizar círculos. Você também pode dar preferência a estruturas cônico-cilíndricas para representar tanto a porção superior quanto a porção inferior dos membros. Ao aplicar os sólidos, você obterá um resultado como esse. É possível que algumas informações do desenho gestual percam-se, porém elas já estão impressas aqui no manequim. As informações relativas à pose, à energia do personagem, já foram captadas pelos sólidos estruturados após o desenho gestual. E adivinha só o que é que nós fazemos agora? Sim, senhor, nós vamos suavizar também essas linhas aqui. Agora observe o seguinte, sobre essas informações pertinentes aos sólidos geométricos, nós vamos acrescentar informações anatômicas, fisionômicas. É nesta etapa que nós conciliamos os fundamentos do desenho com uma boa pesquisa, com o uso de referências. Nós podemos sim, de fato devemos utilizar boas referências para acrescentar informações ao personagem, como por exemplo, informações fisionômicas, relativas ao cabelo, às vestes do personagem, a adereços, como, por exemplo, os braceletes, essa tanga. Aqui você pode perceber que eu já acrescentei esses medalhões, você pode retirar essas informações também daqui, obviamente, né? É evidente. Você pode acrescentar uma canequinha, como eu fiz, acrescentar essa argola. Você pode utilizar esse corte de cabelo aqui, que de alguma forma, embora desenhado de maneira cartunesca, está lembrando aqui o que era feito pelo John Buscema. Você pode, ainda referenciando o John Buscema, o Conan do John Buscema, você pode utilizar essas botas de pirata, e assim você vai estar a um passo do que será a arte final. Durante o processo de arte final, utilizo canetas com ponta de feltro e traço contínuo para trabalhar especialmente as linhas de contorno, linhas delimitadoras de área, utilizando geralmente o recurso da variação de espessura para deixar claro a partir de que ponto vem a luz, qual a direção da luz, e também para destacar pequenos relevos. Ocasionalmente utilizo tanto a caneta como a pena de molhar para definir algumas achuras, dando preferência, no meu caso, à caneta. Achuras são linhas destinadas a representar meio-tons, penumbra, a transição do claro para o escuro e vice-versa. No caso dos cartoons, eu raramente utilizo achuras, dando preferência aos contornos e aos chapados. Os chapados são manchas opacas e homogêneas, sem alterações
tonais, que representam áreas de sombra profunda. Para preencher essas áreas escuras, geralmente eu utilizo pincel e tinta nanquim. Porém, não farei isso antes de tornar mais espessos alguns contornos, para evitar falhas na aplicação da tinta. Uma vez concluído esse trabalho, nós podemos dar o nosso coninha por concluído, faltando apenas uma aplicação de cor que muitas vezes eu faço utilizando softwares como Photoshop. Se por acaso você sente que aprendeu algo com este conteúdo, eu sugiro enfaticamente que você assista a outros de nossos vídeos como esse aqui acima. Grato por ter me acompanhado até este ponto, eu aguardo em um de nossos próximos vídeos.